Imagine que é outubro de 1929. Você é Harold Livingston, tem 42 anos e está no pregão da Bolsa de Valores de Nova York. Você dedicou 19 anos à sua carreira como corretor da Bolsa. Suas mãos conhecem a fita de cotação pelo tato. Você tem uma casa em Connecticut. Sua esposa está grávida do seu terceiro filho. Para a época, você é um sucesso. 6 semanas depois, você está vendendo maçãs na esquina. Não porque fez maus negócios, não porque lhe faltasse habilidade, mas porque todo o sistema que dava sentido ao seu trabalho deixou de existir em apenas 11 dias úteis. Suas habilidades não se tornaram obsoletas. A economia que precisava delas, sim. Esta não é uma história sobre azar. É sobre um padrão, porque Harold Livingston não estava sozinho. Em 6 continentes e 90 anos de história financeira, existe uma categoria de trabalhador que desaparece mais rápido do que qualquer outra quando as economias entram em colapso. Não o agricultor, não o médico, não o eletricista. Os trabalhadores que desaparecem primeiro são aqueles cujos empregos existem apenas por causa de uma arquitetura econômica específica. Quando essa arquitetura falha, eles não são demitidos, eles são apagados. Este é um estudo forense de 5 categorias profissionais que foram dizimadas em poucas semanas quando as economias entraram em colapso. Não porque os trabalhadores falharam, porque os sistemas que davam valor ao seu trabalho nunca foram tão estáveis quanto aparentavam. E uma vez que você percebe o padrão, não consegue mais ignorá-lo. O primeiro emprego, intermediário financeiro. Quando as pessoas pensam em profissionais do mercado financeiro perdendo seus empregos durante crises, imaginam operadores sendo demitidos após apostas ruins. Não é isso que acontece. O que ocorre é muito mais estrutural. O intermediário financeiro é qualquer pessoa cujo trabalho consiste em facilitar transações entre dinheiro e ativos. Corretores de ações, agentes de crédito imobiliário, analistas de crédito, consultores de investimento. Esses trabalhos não criam valor no sentido físico. Eles extraem taxas da movimentação de capital. Quando o capital para de circular, o trabalho não diminui, ele desaparece. Considere o que aconteceu entre setembro de 2008 e março de 2009. Nesses 6 meses, o setor financeiro americano perdeu mais de 400 mil empregos. O Lehman Brothers empregava 26 mil pessoas em 12 de setembro de 2008. Em 23 de setembro, a empresa já não existia mais. 26 mil pessoas foram dispensadas da folha de pagamento, pois uma entidade jurídica deixou de existir. Esses trabalhadores não eram ruins em seus trabalhos. Muitos eram excepcionais. Eles perderam tudo porque o sistema de criação de crédito que os empregava sofreu uma parada cardíaca. Suas habilidades eram específicas para uma arquitetura que parou de funcionar. Pense no que um corretor de hipotecas realmente faz. Eles não constroem casas. Eles não emprestam dinheiro. Eles conectam compradores a instituições financeiras e cobram uma taxa. Quando o crédito imobiliário congela, eles não têm menos trabalho. Eles ficam sem trabalho. Entre 2007 e 2010, os Estados Unidos perderam aproximadamente 50% de sua força de trabalho no setor de corretagem de hipotecas. Não foram 50% demitidos. 50% do setor desapareceu. O padrão se repete ao longo da história. Após o colapso da bolha de ativos no Japão em 1991, o setor financeiro perdeu empregos por uma década inteira. Na Argentina, em 2001, quando o peso foi desvinculado do dólar e as atividades bancárias foram congeladas, dezenas de milhares de trabalhadores do setor financeiro perderam seus empregos em poucas semanas. Esses trabalhadores não foram substituídos pela tecnologia. Eles não foram superados pela concorrência. A função econômica que desempenhavam deixou de existir. O trabalho não foi para outro lugar. Simplesmente não foi para lugar nenhum. A intermediação financeira emprega diretamente mais de 6 milhões de americanos. Esses empregos existem porque o crédito se expande, os ativos são negociados e as transações acontecem. Se o sistema congelar, os empregos não param, eles simplesmente desaparecem. O segundo emprego, o profissional do mercado imobiliário. Este setor não se parece em nada com o setor financeiro, mas segue exatamente o mesmo padrão de extinção. Corretores de imóveis, incorporadores, avaliadores, administradores de imóveis. O setor só funciona quando a propriedade muda de mãos. Quando as transações param, o setor não se contrai. Ele entra em colapso. A Espanha entre 2008 e 2013 é o exemplo mais claro. Antes de 2008, a Espanha vivenciou um dos maiores booms da construção civil na história europeia. No auge, o país construía mais casas anualmente do que a Alemanha, a França e o Reino Unido juntos. O setor imobiliário empregava quase 13% da força de trabalho espanhola. Então, a música parou. As transações imobiliárias caíram mais de 70% entre 2007 e 2009. Os preços dos imóveis despencaram 40%. A construção civil parou da noite para o dia. Em 2012, a taxa de desemprego na Espanha chegou a 26%.
Entre os jovens, ultrapassou os 50%. O epicentro não foi a indústria, mas sim o setor imobiliário. Um agente imobiliário não possui nem constrói imóveis. Ele facilita as vendas e recebe comissões. Quando as vendas param, ele não ganha menos, ele não ganha nada. Na Irlanda, a construção civil representava quase um quarto do PIB em 2007. Quando a crise atingiu o país, os preços dos imóveis caíram mais de 50% e o emprego na construção civil despencou em 2/3 em 18 meses. Os empregos no setor imobiliário não estão atrelados a propriedades físicas, mas sim a transações imobiliárias. Quando as transações param, os empregos não diminuem de tamanho, simplesmente deixam de existir. Esses profissionais enfrentam uma crueldade particular. Suas habilidades não são facilmente transferíveis. Um corretor de imóveis não pode simplesmente se tornar enfermeiro. Sua expertise só é valiosa quando o mercado está aquecido. Quando isso acontece, eles não ficam apenas desempregados, mas também obsoletos. O terceiro emprego, o funcionário público em um estado falido. Essa é a categoria que as pessoas em países estáveis nunca consideram. Empregos no governo parecem ser os mais seguros. Os funcionários do setor público têm segurança, aposentadoria e proteção. Eles são, por definição, os últimos a serem demitidos. Mas há uma condição. O Estado deve continuar a existir de forma funcional. Quando os Estados entram em colapso, seus funcionários não perdem apenas seus empregos. Eles perdem toda a estrutura que dava sentido e remuneração ao seu trabalho. A União Soviética empregava direta ou indiretamente mais de 100 milhões de pessoas. O Estado era o empregador. Não havia um setor privado significativo. Quando a URSS se dissolveu em dezembro de 1991, essas relações de trabalho não se encerraram gradualmente. Elas cessaram. As fábricas não fecharam aos poucos. Elas pararam de pagar os trabalhadores. Os órgãos governamentais não demitiram funcionários. Eles pararam de funcionar. Os contra-cheques deixaram de chegar porque a entidade que os emitia deixou de existir. Em 1992, os salários reais na Rússia haviam caído mais de 40%. Em 1998, a queda havia sido de quase 60%. Professores, médicos e funcionários públicos continuavam nominalmente empregados, mas emprego sem remuneração não é emprego, é ficção. Na Ucrânia, Moldávia e Geórgia, funcionários públicos compareciam aos escritórios durante meses sem receber salário. Tinham empregos apenas no nome. A Argentina, em 2001, demonstrou uma versão mais branda desse fenômeno. Quando o governo declarou moratória, os governos provinciais pagaram os trabalhadores com títulos que valiam uma fração do seu valor nominal. A Venezuela apresentou o mesmo padrão, porém em câmera lenta. Com a hiperinflação desvalorizando o bolívar, os salários do setor público tornaram-se sem valor. Um funcionário público, em 2019, ganhava aproximadamente os $6 por mês em termos reais. Eles ainda tinham emprego. O problema era que os empregos haviam se tornado economicamente inúteis. O emprego público é sustentado pela capacidade do Estado. Quando o Estado perde a capacidade de tributar, contrair empréstimos ou imprimir moedas sem consequências, perde a capacidade de pagar. O emprego público torna-se teórico em vez de econômico. Em países estáveis, isso parece impossível, mas a estabilidade não é uma lei da natureza. É uma condição, e as condições mudam. O quarto emprego, o comerciante dependente de importações. Essa categoria é menos óbvia, mas historicamente devastadora. Na maioria das economias, existe uma classe de trabalhadores cuja subsistência depende inteiramente da importação de bens estrangeiros, importadores, distribuidores, varejistas de produtos estrangeiros, fabricantes dependentes de componentes importados. Quando uma moeda entra em colapso, esses trabalhadores não enfrentam uma redução na demanda. Eles enfrentam a impossibilidade. A Alemanha de Weimar oferece o exemplo mais claro. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha era um dos maiores importadores do mundo. As empresas alemãs dependiam fortemente de matérias-primas e produtos manufaturados estrangeiros. Quando a hiperinflação levou ao colapso do marco entre 1921 e 1923, importar tornou-se primeiro caro, depois difícil e, por fim, impossível. Um comerciante alemão que havia passado 20 anos importando têxteis britânicos não estava apenas lutando contra custos mais altos. Ele enfrentava o colapso completo do sistema que tornava seu negócio possível. O marco perdeu valor tão rapidamente que, quando as remessas chegavam, os pagamentos já haviam se multiplicado muitas vezes. Os importadores não faliram gradualmente. Eles entraram em colapso em ondas à medida que cada desvalorização tornava a transação seguinte impossível. O Zimbábue, na década de 2000, repetiu esse padrão. Com a hiperinflação se instalando, o setor de importação foi dizimado. As empresas não conseguiam obter moeda estrangeira. Em 2008, o setor formal de importação praticamente deixou de funcionar.
A Venezuela, na década de 2010, seguiu a mesma trajetória. Com o colapso das receitas do petróleo e a desvalorização do bolívar, a capacidade de importação evaporou. O país passou de importar mais de 40 bilhões de dólares anualmente em 2012 para menos de 10 bilhões anuais em 2020. Muitos trabalhadores desse setor não migraram para outros empregos. Eles deixaram o país completamente. Mais de 6 milhões de venezuelanos emigraram desde 2015. A questão estrutural é a seguinte: empregos dependentes de importações só existem quando a moeda tem valor internacional. Quando isso não acontece, o emprego não é protegido por habilidades ou desempenho. Ele é destruído pela matemática. Você não pode importar mercadorias se não puder pagá-las. O quinto emprego: o trabalhador do setor de luxo. Essa categoria parece óbvia, mas é profundamente incompreendida. Quando as economias entram em colapso, os gastos discricionários são os primeiros a desaparecer. Bens de luxo, viagens, entretenimento, restaurantes sofisticados. Esses setores não apenas se contraem, eles entram em colapso de forma desproporcionalmente mais rápida do que todos os outros. Os trabalhadores desses setores enfrentam uma crueldade particular. Suas habilidades são reais, sua ética de trabalho pode ser excepcional, mas seus empregos só existem porque outras pessoas têm renda excedente. Quando esse excedente desaparece, eles também desaparecem. A Grande Depressão demonstrou isso em grande escala. Entre 1929 e 1933, o PIB americano caiu aproximadamente 30%, mas os gastos com bens de luxo caíram mais de 60%, o dobro da taxa de queda da economia em geral. Em alguns setores de luxo, o emprego caiu 80%, e esses empregos não retornaram rapidamente. Mesmo depois que o PIB começou a se recuperar, o emprego no setor de luxo permaneceu estagnado por anos. As pessoas haviam aprendido a viver sem luxos. A Grécia, entre 2010 e 2015, oferece um exemplo moderno. Quando as medidas de austeridade foram impostas, o consumo discricionário entrou em colapso. Restaurantes sofisticados fecharam, lojas de grife encerraram suas atividades. Serviços profissionais voltados para clientes ricos enfrentaram a destruição de toda a sua clientela. O desemprego na Grécia atingiu um pico de mais de 27%. Nos setores de luxo, os números foram muito piores. Pense no que acontece mecanicamente. Quando uma economia se contrai, as famílias priorizam comida em vez de restaurantes, moradia em vez de férias, remédios em vez de entretenimento. Os gastos com luxo são os primeiros a serem cortados. Isso cria efeitos em cascata. Os negócios de luxo não encolhem, eles fecham completamente. Quando um restaurante sofisticado perde 40% da receita, ele não mantém 60% de sua equipe. Ele fecha, todos se vão. E os trabalhadores enfrentam outro problema. Suas habilidades são específicas para determinado contexto. Um sommelier não pode facilmente se tornar um operário de fábrica. Um concierge de hotel de luxo não pode facilmente migrar para a área da saúde. Eles não perdem apenas seus empregos. Eles perdem todo o mercado de trabalho que valorizava sua expertise. O padrão: intermediários financeiros, profissionais do setor imobiliário, funcionários públicos, comerciantes dependentes de importações, trabalhadores do setor de luxo. O que eles têm em comum? Todos compartilham uma dependência estrutural de algo externo ao trabalhador. Não externo no sentido de que todos os empregos dependem da demanda, mas externo em um sentido mais fundamental. Esses empregos dependem de uma arquitetura específica, um sistema de crédito, um mercado imobiliário, um Estado funcional, uma moeda estável, excedente do consumidor. Quando essa arquitetura falha, o emprego não diminui proporcionalmente. Ele se torna impossível. Um agricultor em tempos de crise ainda tem terra. Ele ainda pode cultivar alimentos. Um eletricista ainda tem as habilidades que as pessoas precisam. Mas um corretor de hipotecas sem crédito não tem nada para vender. Um corretor de imóveis sem transações não tem como ganhar dinheiro. Um funcionário público sem um Estado funcionando não tem empregador. A arquitetura é o trabalho. Isso explica por que esses empregos desaparecem da noite para o dia, em vez de gradualmente. Não é que a demanda caia lentamente. É que um sistema falha e tudo o que depende dele falha junto. O crédito congela, os empréstimos param, as transações imobiliárias são interrompidas. A moeda entra em colapso. O Estado declara moratória. Esses não são processos graduais, são transições de fase. Os empregos que dependem da fase antiga não migram para a nova, eles simplesmente não existem nela. Este não é um fenômeno moderno. É um padrão recorrente ao longo dos séculos. A bolha dos mares do sul de 1720, intermediários financeiros que enriqueceram facilitando investimentos, foram arruinados em poucas semanas. O pânico de 1873, especuladores imobiliários e trabalhadores do setor ferroviário
viram seus setores entrarem em colapso em poucos meses. A Revolução Russa, a classe mercantil, os comerciantes de importação e os profissionais do mercado financeiro foram eliminados como classe econômica. A Grande Depressão, trabalhadores do mercado financeiro, varejistas de luxo e profissionais do setor imobiliário sofreram perdas muito maiores do que o desemprego geral. Os colapsos cambiais, pós-Segunda Guerra Mundial na Hungria, Grécia e China. Empresas dependentes de importações foram destruídas em poucos meses. O padrão se repete, porque o mecanismo é o mesmo. Certos empregos existem apenas dentro de estruturas econômicas específicas. Quando essas estruturas falham, os empregos deixam de existir. Não há como proteger esses empregos durante um colapso sistêmico. Se o sistema falhar, os empregos que dependem dele falharão junto. Os trabalhadores individualmente podem se preparar, diversificando suas habilidades, criando reservas financeiras sólidas, reconhecendo sinais de alerta precoce, mas não podem impedir que seus empregos se tornem inúteis se o sistema entrar em colapso. As políticas governamentais também não podem impedir isso. É possível resgatar bancos, mas não o próprio sistema de crédito se a confiança ruir. É possível estimular a economia, mas não forçar transações quando os compradores desaparecerem. As ferramentas funcionam dentro de sistemas. Elas não funcionam quando os sistemas estão falhando. É por isso que as demissões acontecem tão rapidamente. Quando o fracasso se torna visível, já é irreversível. Os trabalhadores não recebem avisos prévios. São demitidos. E a recuperação não é rápida nem garantida. Depois de 2008, muitos profissionais do setor financeiro nunca mais voltaram a trabalhar na área. Após o colapso da Espanha, o mercado imobiliário nunca se recuperou totalmente. Após o colapso da União Soviética, milhões de pessoas passaram anos em um limbo econômico. O que você ouviu é uma análise histórica e educacional. Não se trata de aconselhamento financeiro, nem de aconselhamento de carreira, nem de uma previsão sobre qualquer economia, setor ou período de tempo. Padrões passados não garantem resultados futuros. As 5 categorias de trabalho descritas aqui não são nichos obscuros. Nas economias modernas, elas representam dezenas de milhões de trabalhadores. Esses trabalhadores são qualificados, produtivos e, dentro dos sistemas em que operam, genuinamente valiosos. Mas todos eles fazem a mesma aposta implícita: que os sistemas dos quais dependem continuarão a funcionar, que o crédito fluirá, que as transações imobiliárias ocorrerão, que os estados pagarão, que as moedas manterão seu valor, que os consumidores terão excedente. Na maioria das vezes, essa aposta dá certo. Mas a história nos ensina algo incômodo. Quando essas apostas falham de uma vez só. Os trabalhadores perdem tudo da noite para o dia. Não porque fizeram algo errado, mas porque a estrutura na qual construíram suas vidas deixou de existir. Algumas profissões são mais resilientes do que outras. Não porque os trabalhadores sejam melhores, mas sim porque as dependências são diferentes. O carpinteiro é mais resiliente do que o corretor de hipotecas. O agricultor, mais resiliente do que o importador. O médico, mais resiliente do que o funcionário de um spa. Isso não é um julgamento moral, mas sim uma observação estrutural. A pergunta que todo trabalhador deveria fazer é simples. De que depende meu emprego e o que acontece com essa dependência se o sistema falhar? A maioria das pessoas nunca pergunta. E para a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, isso não é um problema. Mas aqueles que perguntaram, que entenderam sua vulnerabilidade, que se prepararam para a possibilidade de falhas nos sistemas, não estavam vendendo maçãs nas esquinas depois de 1929. Não estavam em filas de desempregados depois de 2008. Não estavam fugindo para o exterior depois do colapso das moedas. Preparação não é pessimismo, é reconhecimento de padrões. Os padrões estão aí, sempre estiveram aí. Se você escolhe enxergá-los ou não, depende de você.